Meu bom dia, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo, né? Dando prosseguimento ao nosso vídeo anterior, né? A verdade sobre a alma. Então nós tivemos ali no vídeo anterior, nós estudamos ali, né? Que a alma, a palavra alma na Bíblia, ela tem vários significados. Então ela pode ter o significado como sangue, como vida. Enfim, são vários os textos. Daí, por causa disso, tem, né, no meio da cristandade, grupos que pegam textos separados, unem uns e outros ali, formam e tentam pôr para as pessoas, né, que é daquela maneira, que a alma, ela não é distinta do corpo. Eles pegam os textos para dizer que a alma é o sangue, que a alma é a própria vida, enfim, que a alma e o corpo é a mesma coisa, e portanto que quando o corpo dessa sepultura, a alma desce junto, acabou, terminou, encerrou tudo ali. No entanto, isso, por exemplo, os testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, eles pendem para esse lado, de que a alma perece junto com o corpo. No entanto, eles não mostram, para aquelas pessoas que eles querem convencer que é dessa maneira, eles não mostram outros textos que falam a respeito de alma, que são na Bíblia. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos mostrar, vocês viram já do vídeo anterior, que a palavra alma, ela se refere a uma série de coisas. Então aqui nós vamos pegar esses textos que eles dizem, que eles usam esses textos para dizer que a alma perece, que ela não é separada do corpo e que ela não é imortal. Nós vamos pegar esses textos e vamos pegar outros que dizem que sim, que a alma é distinta do corpo, é outro departamento, e que o corpo falece, mas a alma continua viva em atividade. Então nós não vamos pegar apenas um lado para tentar justificar aquilo que nós cremos. Vamos pegar os dois lados para nós tentar entender, então, do que se trata na verdade a alma. Tá certo? Então, vamos dizer, por exemplo, Testemunho de Jeová, adventistas e outros. Tem outros que acompanham o mesmo raciocínio deles, que pensam dessa maneira, que a alma perece junto com o corpo. E tem uma outra corrente que pega esses outros textos para mostrar que a alma é distinta do corpo, é distinta do espírito, que são três coisas erradas. O próprio texto de 1 Tessalonicense fala espírito, alma e corpo. Eu creio que é dessa maneira e nós vamos ver. Então vamos, amados, às Sagradas Escrituras, e vamos ver o que os textos que esses que dizem que a alma perece, que não é imortal, usam, e vamos ver outros textos que mostram perfeitamente que enquanto o corpo está inerte, o corpo está morto, a alma está em atividade, portanto vivo. Tá certo? Vamos lá então? Aqui tem alguns textos, veja bem. Então, quando nós vimos no vídeo anterior, alma como indivíduo e em animais é perecível, sim. Então, se nós pegarmos esses textos aqui, nós vamos dizer, não, a alma ela falece junto com o corpo. O corpo faleceu, a alma faleceu junto, acabou e pronto. Mas depois nós vamos ver outros textos. Vamos ver esses aqui que eles usam. Por exemplo, o texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, veja bem, e também o versículo 20. Veja bem, se nós pegássemos dois versículos e parar por aí, nós vamos crer que sim, a pessoa faleceu, a alma foi junto e não tem mais nada. Vamos lá? Eis que todas, veja, está destacado, toda a alma morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então veja bem.
Eis que todas as almas são minhas. São o Senhor, né, dizendo. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então aqui já dá para ver que a alma morre, né? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, o que esse texto está dizendo? Que a alma, ela morre, mesmo no ser humano. Ela morre. Tá bom. Então, esse texto dá a entender isso. Vamos ver mais um texto que é usado por esse pessoal, né? É o texto do Salmo 146, verso 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Tem outras versões que diz perecem todos os seus pensamentos. Então, como a alma ela está guardada lá nos pensamentos, é a sede dos pensamentos, dos sentimentos, das coisas. Então ele diz, veja bem, perece os pensamentos, perece a alma. Acabou. E se nós ficar nisso, nós vamos acreditar que realmente é assim. Vamos a mais um texto, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Bom, aqui, nós quer dizer bem, nós pegamos esses textos que eles pegam para tentar provar para a gente que a alma morre junto com o corpo. Ele está dizendo que perece os pensamentos, perece o amor, o ódio, a inveja, esses sentimentos, que é uma coisa da alma, perece. Agora, o que eles não dão a ênfase é que o texto está falando que é de atividades que se faz debaixo do sol. Então, é claro que uma pessoa, por exemplo, que tem ódio de outro, lá vamos dizer assim, essa pessoa quer tirar a vida daquele outro. Mas se ele baixa a sepultura, antes disso, acabou. Porque a alma não vai lá. A alma ela não é matéria, não é material, ela não vai executar vingança. A alma precisa do corpo, e o corpo baixou a sepultura. Então, o que perece, amor, ódio, essas coisas, é do que se faz debaixo do sol. Quer dizer, o que se faz com o corpo. Então, se o corpo não está mais vivo, é claro que perece esses pensamentos. É uma frustração. Entende? A mesma coisa, vamos dizer que aquele rapaz lá que veio aquela moça lá e ele sente amor por ela, ele quer, por exemplo, eu vou casar com ela, tá tudo certinho, até noivo fica. E de repente acontece um acidente, por exemplo, e separa eles. Pronto, aquele projeto daquele casamento acabou. Então pereceu aquele pensamento, aquelas coisas, mas não significa que a alma morreu. Porque a alma não se lembra daquele compromisso, daquela vida boa que tinha aqui. Entende? Então, o que eles fazem é isso, eles pegam esses textos que falam sobre a alma perecer, mas no sentido de sair fora do corpo, então a atividade, porque vem o corpo é uma embalagem da alma. Todo o sentimento, toda a ação do corpo, ela vem pela vontade da alma. Então, quando o corpo perece, a alma não pode fazer mais nada. Mas não significa que morreu. Okay? Veja bem aqui no livro de Lucas, capítulo 12, e versículo 16. Aqui Jesus fala uma parábola mostrando isso aqui, ó. O pensamento daquele rico, que ele fez os projetos dele, porque a colheita dele aquele ano arrasou. Ia ser a melhor colheita de toda a vida dele. Veja o pensamento dele. Jesus contou, né, essa parábola, então.
Eles preferiam ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho de recolher os meus frutos? E disse: teve uma ideia, né? Ele disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Você percebe? Aqui pereceu o pensamento dele, pereceu o desejo dele de uma vida regalada, pereceu aquele pensamento de construir celeiros maiores, pereceu tudo, mas não significa que a alma dele morreu, o corpo morreu. Vamos agora aos outros textos para nós entender. Veja bem, nesses textos que nós vimos aqui, é o texto que esse pessoal usa para convencer as pessoas de que a alma perece junto com o corpo. Agora, eles não mostram esses textos que nós vamos mostrar agora, que prova que a alma no ser humano, ela é distinta do corpo. Tem a alma como sangue. Pode, que na Bíblia o sangue é chamado de alma. O corpo mesmo é chamado de alma, mas existe a alma separada, distinta. Separada do corpo, não, ela está dentro do corpo. Ela está no corpo, mas que quando o corpo perece, a alma sai. E permanece ali, em atividade. Vamos lá? Veja esses textos aqui e pondere. O que nós vemos aqui, ó? A alma no ser humano é distinta do corpo. Agora nós vamos ver que distinção. Veja bem, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. O que diz agora? Amados, peço-vos como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Você veja bem que aqui está falando carnais, está falando da carne, do corpo, do físico. E está falando que há uma briga no corpo entre a carne e a alma. Há um combate. Como que se fosse a mesma coisa, vamos dizer, o meu dedo, esse dedo que vai estar combatendo com o mesmo dedo. Não tem como. É porque são coisas distintas. Vamos ao outro texto. 1 Reis capítulo 17, versos 21 e 22. Aqui, o profeta Elias, ele chegou na casa lá, vamos assim falar rápido, né, para não comer o tempo. Ele chegou no terminal da casa, tinha uma criança que havia falecido ali. Então veja o que o profeta Elias fez. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O que acontece aqui? O corpo daquela criança estava ali, inerte, desperecendo tudo, não estava ali insensível, não estava sentindo nada, faleceu, né? E a alma, onde que estava? A alma tinha falecido junto? Não. Por que a alma tinha de voltar para o corpo? É porque ela estava fora do corpo, que era uma coisa distinta do corpo. Porque quando o menino ali, ele deu o último suspiro, a alma saiu. Então aqui a oração de Elias foi para que a alma voltasse, retornasse para o corpo do menino. Então, quando a alma retornou, o menino ressuscitou. Veja bem, o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele. Como é que, se a alma e o corpo é a mesma coisa, a mesma substância, como é que tornou a entrar? Entrar naquilo que já é? Não tem como. Se tornou a entrar é porque saiu do corpo, porque é uma coisa distinta, separada. Então, quando a alma entrou nele, o que aconteceu? O menino reviveu. Vamos a outros textos.
Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 11. Veja aqui então explica direitinho, veja bem. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, a verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Vamos ponderar um pouquinho aqui. Almas dos que foram mortos clamavam. As almas dos que foram mortos, não é as almas que foram mortas que clamavam. Nem podiam clamar se tivesse sido morta. E nem eram os mortos que clamavam, mas era a alma deles. Mostrando que a alma, mostrando que a alma estava em atividade. A alma clamava, a alma não estava morta. Mas os corpos estavam mortos, elas foram mortas. Claramente distinção que corpo é uma coisa, alma é outra. O corpo é físico, palpável, a alma não. Mais outro texto, vamos lá. Romanos capítulo 2, verso 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu e também do grego. Veja bem, angústia sobre o homem. Se o homem e a alma fossem a mesma coisa, podia ser angústia sobre a alma ou angústia sobre o homem. Mas aqui está dando destaque, alma do homem. Portanto, uma coisa separada. Voltamos aqui ao Apocalipse, agora no capítulo 20, verso 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados. Veja bem que o apóstolo João, ele nessa visão aqui, ele viu as almas dos decapitados. Ou se, podia dizer assim, ele viu as almas daqueles corpos que foram decapitados. Então as almas estavam ali. Ele viu. Mas os corpos não. Porque o Pedro diz a alma dos decapitados. Não diz as almas decapitadas ou os corpos decapitados que ele viu. Mas ele viu as almas dos decapitados. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aqui, amados, vem a cereja do bolo, para nós completar essa parte aqui, Mateus capítulo 10, versículo 28. O Senhor Jesus falando: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui, olha, derruba todo e qualquer pensamento de que alma e corpo é a mesma coisa. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui não tem como dizer que alma e corpo é a mesma coisa, que o homem é homem, a mulher, o ser humano é alma vivente. Sim, é alma vivente porque a alma está no corpo e se a alma, quando a alma sai, o corpo é apenas uma embalagem. O corpo é uma embalagem que ali dentro está a alma e o espírito. Quando Deus, lá no jardim do Éden, soprou naquele boneco, que era o homem ali, feito do pó, nós vimos que, a gente estudando a Bíblia, a gente entende que Deus soprou ali nele fôlego, porque fôlego não é espírito, não é alma. Ele soprou o espírito, que o espírito não é alma e não é fôlego, e soprou a alma, que a alma não é espírito e não é fôlego também. Então, ali Deus soprou espírito, alma e fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Quer dizer, o homem, o ser humano, o homem, a mulher, ele é alma vivente no sentido de que ele é composto por uma trindade, uma tríade. Ele é composto
de espírito, alma e o corpo. O corpo é a parte material, o espírito é aquele que Deus deu, que volta para imediatamente lá para o céu no momento da morte, e a alma é aquela que vai, nós vemos naquela parábola naquela passagem ali do rico e Lázaro, que foram para lugares distintos. O Lázaro, como era justo, ele foi para o seio de Abraão. O rico, como era injusto, ele foi para o Hades, que é uma região, é um estado lá da pessoa, depois que falece, né? Um estado onde a alma da pessoa está ali. A alma do justo vai para o seio de um lugar chamado seio de Abraão. É um estado de graça. E o Hades é um lugar onde, vamos dizer assim, onde guarda a parte imaterial do ímpio. E depois tudo isso aí, todos esses lugares vão dar conta no dia do juízo lá para Deus, vai ser entregue tudo lá para o juízo final, então. Tá certo? Então, desse texto que nós concluímos o que nós podemos concluir desse vídeo aqui? Vou escrever aqui, ó, a morte tem poder sobre os animais na sua totalidade e sobre o corpo humano, mas sobre a alma humana somente Deus tem poder de vida e morte. Deus pode matar a alma humana no sentido de que lança lá no lago de fogo, ó, e de lá não sai mais. Então essa alma ela não tem contato com Deus e não tem contato mais com os justos. Há uma separação eterna. Então é como para o justo, é como se a alma do ímpio ela morresse, vai desaparecer, não vai existir, mas ela vai continuar existindo lá no lago de fogo, porque a Bíblia mostra claramente que há sofrimento eterno lá, não tem fim, certo? Então, meus amados, aqui nós encerramos esse vídeo, né? Vimos a primeira parte, vimos a segunda parte. Eu vou deixar no card aqui em cima. Você que ainda não assistiu a primeira parte deste vídeo, é importante assistir. Eu vou deixar no card aqui em cima o link da primeira parte. Caso não assistiu, clica ali no card ali em cima, assista a primeira parte e acompanhe. E em um dia próximo aí que o Senhor nos permitir, nós vamos estar completando este estudo sobre a alma, mostrando a diferença entre alma e espírito. Nós vimos no vídeo anterior a diferença sobre alma e corpo, como vimos agora também. Vimos agora aqui também que segundo as escrituras, segundo a Bíblia, a alma é distinta do corpo e que o corpo ele falece, a alma continua viva e que é só Deus que tem poder de vida e morte sobre a alma. E também tem aqueles que dizem que não é a alma, que é o espírito, que o que tem ali a sede dos pensamentos, essas coisas, é o espírito, não é a alma. Nós vamos ver um vídeo a seguir, depois desse, eu já deixo o convite para vocês para procurar esse vídeo. A gente vai, assim que a gente pôr aí na internet, né, no YouTube, no site, para vocês verem que é onde nós vamos mostrar pelas escrituras a diferença entre espírito e corpo. Nós mostramos a diferença entre alma e espírito. Vamos mostrar agora a diferença entre alma. Nós mostramos a diferença entre alma e corpo. Agora o próximo vídeo vai ser a diferença entre alma e espírito. Aí nós vamos entender o que Deus soprou na narina do homem lá no Jardim do Éden. Tá certo? Então, para não deixar esse vídeo enorme de tamanho, nós encerramos por aqui com a minha gratidão a nosso Deus,
Minha gratidão a vocês, companheiros de estudo bíblico, vocês que têm acompanhado aí junto com a gente, estudado junto com a gente. Minha oração é que o Senhor abençoe e guarde você, a tua família. Claro, peço que ore por mim, pela minha família também. E se for da graça do Senhor, nós vemos no próximo. Tá certo? Aguardo vocês para o próximo estudo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.